lembranças coletivas em relação a passados traumáticos, e essa lembrança ela vai configurando um universo de compreensão deste passado, e este universo de compreensão do passado vai impondo aos historiadores a necessidade de refletir sobre o significado da memória. Então a memória passa a ser trazida, passa a ser pensada. A memória invade o espaço da história com essa subjetividade do vivido, né, e tenta fazer com que este passado acompanhe o presente de maneira constante. Isso acontece na segunda metade do século XX, né, especialmente depois da publicação da obra de Maurice Robuax, que é um sociólogo que publica um livro importantíssimo chamado As Memórias Coletivas, depois da Segunda Guerra Mundial, salvo engano, em 1949. E Robuax, no livro das Memórias Coletivas, vai trazer a memória, vai tirar a memória do âmbito exclusivo da psicologia e trazer para as ciências humanas, dizendo como é que as coletividades lembram ou supõem lembrar. Mas o que Maurice Robuax faz naquele momento, e que é muito importante para os historiadores, não é tão importante hoje, mas naquele momento passa a ser muito importante, porque boa parte dos historiadores, mesmo compreendendo a necessidade de incorporar a memória, vão fazer, tentando separar a memória da história. O que Robuax diz é que memória e história são coisas muito distintas, porque a memória é sobretudo subjetividade, afetividade, lembrança pessoal ou coletiva, mas não é algo que está incumbido de demonstração, de apreensão das realidades a partir das dimensões objetivas dessa realidade. Ao contrário disso, a história é justamente o que busca o passado, o que busca fazer isso aí que eu disse nesse instante, que é estabelecer os processos, escrever em universos mais gerais, compreender como é que isso tá inserido naquele momento, e a história, nessa perspectiva, não tem nenhuma vinculação com a memória. O que Maurice Robuax faz é estudar a memória como uma coisa separada e dizer que a história é outra coisa. E os historiadores que seguem Robuax vão nesse mesmo sentido, vão com esse mesmo espírito. Por que a memória é trazida neste momento especificamente? Porque nós temos um acontecimento de maior gravidade, de grande envergadura, um acontecimento de muita importância, que é a Segunda Guerra Mundial. 60 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto dos judeus, que imediatamente em seguida ao acontecimento em si provoca na coletividade uma expectativa, uma perspectiva de recalque em relação a este passado traumático. Ou seja, quando Robuax escreve, embora a memória seja algo que adentra ao universo da história, as testemunhas não são compreendidas a partir das vítimas do Holocausto, os sobreviventes de Auschwitz e dos campos de concentração nazistas como um todo, porque esses sobreviventes estão justamente fazendo aquilo que o indivíduo tende a fazer em relação aos traumas que passam, recalcando essa dor. Então a coletividade ali, logo em seguida à guerra, além de acertar as contas com os nazistas, porque é uma necessidade, o Tribunal de Nuremberg existe para isso, que condena à morte os nazistas que sobreviveram, um enforcamento sobretudo, mas depois de acertar as contas, tudo aquilo que as pessoas que sobreviveram querem em relação a este acontecimento que foi tão traumático é esquecer. Mas depois do recalque, como no indivíduo, o momento que em seguida ao recalque é o retorno desse recalque. Aí sim, nos anos 60, as memórias começam a aflorar. Este indivíduo que tinha se calado por mais de 10 anos agora quer falar, quer contar a sua experiência. Ele não consegue mais viver sem expressar a dor que ele tinha sentido, sem falar para outras pessoas, sem dizer do significado de Auschwitz e daquele período. E isso passa a concorrer
com o historiador de uma maneira inaudita, como nunca tinha havido, porque muitos sobreviventes de Auschwitz passam a dizer que ninguém mais pode falar de Auschwitz senão quem viveu Auschwitz, senão quem sentiu na pele o que foi Auschwitz. Estou falando dos campos de concentração, Auschwitz é apenas uma expressão dos campos de concentração como um todo. E os historiadores que tinham sido aqueles que tinham dito sobre o que era o nazismo, inclusive falado do Tratado do Holocausto, mas Tratado do Holocausto sem essa necessidade de empatia que a memória impõe ao historiador, começa a ter a necessidade de dialogar com esse indivíduo que lembra, com a figura da testemunha, sobre a dor que ele sentiu e, de alguma maneira, tentando ajudar a reflexão desses indivíduos que precisa ser manejada de uma maneira que as suas lembranças não substituam a história. Os historiadores não podem admitir, não podem permitir, por mais importante que seja a figura da testemunha, por mais importante que seja a sua lembrança, por mais empatia que eles tenham com essa figura, os historiadores não podem achar que a história deixa de existir em função daqueles que lembram. Guardando-se as devidas proporções, é um pouco da história do lugar de fala, como a gente discute hoje. Alguns tomam essa expressão, que é muito importante, como uma expressão absoluta, como se ninguém mais pudesse falar de qualquer coisa, a não ser que tenha sofrido na pele. E como eu disse na primeira aula, se for assim, não pode haver historiador, porque a gente não vai falar do lugar de fala do passado. Ninguém pode reproduzir o passado da escravidão, nem mesmo os negros do presente, se não sofreram a escravidão em si na pele, porque há opressão, há racismo, mas essa ideia absoluta de lugar de fala inviabiliza qualquer trabalho. Então, essa ideia de que ninguém podia falar de Auschwitz a não ser se tivesse sofrido na pele é, de alguma maneira, uma antecipação dessa polêmica que ganha as redes sociais e vem cheio de lacração, de discussão dessa natureza. E, claro, quem estuda, quem faz ciência, quem produz, quem pensa, embora tenha que ter atenção, tenha que ter capacidade de ouvir, de ter empatia, não pode admitir que o lugar de fala da testemunha, do oprimido ou do explorado, vá substituir o que quer que seja. Porque até para ser capaz de lembrar, este indivíduo precisa ser auxiliado pela história. Então, vejam, Roboax faz um trabalho de um cientista, de um sociólogo. Roboax é um sociólogo durkheimiano. Ele é tributário de Emile Durkheim, que é um sociólogo do início do século XX, um dos mais importantes sociólogos teóricos da sociologia, um pioneiro da sociologia, como Auguste Comte, como Max Weber, como o próprio Karl Marx. O Durkheim, que tem obras importantíssimas sobre o fato social, é um dos autores mais influentes no trabalho de Roboax. E Durkheim, que era um autor que muitos classificam de positivista, informa o Roboax justamente nessa tentativa de separar a história e a ciência da memória, para que elas não se confundam. Então, nesse aspecto, na segunda metade do século XX, muito especialmente nos anos 60, quando o recalque começa a retornar, a memória que tinha se constituído depois da Segunda Guerra numa espécie de religião civil dos estados, dos governos. Vejam que todos os governos celebram os seus mortos, celebram a lembrança, o passado, os calendários festivos e os feriados são todos anotados com datas religiosas ou datas cívicas, e as datas cívicas são aquilo que se constituiu nas verdadeiras religiões civis da sociedade. E quando os estados passam a obrigar, de alguma maneira, a sociedade a lembrar determinados acontecimentos de uma perspectiva. Essa perspectiva, na maior parte das vezes, ou quase todas as vezes, é destituída de conflito. Essa perspectiva é apenas para afirmar
um lugar que o Estado quer ter na apropriação dessa lembrança, evitando que outros que lembram, as próprias testemunhas ou os historiadores, adicionem elementos de conflito que são incontornáveis na lembrança. Né? Mas esses conflitos, para o Estado que transforma a memória em data festiva, em calendário, ou no máximo numa lembrança de dor, né? que dura por alguns instantes, né? Um dia ou uma semana, mas que depois passa e todo mundo segue a vida, o que o Estado faz é impedir que a memória persista, né? Porque da parte de quem sofreu a dor, o que ele quer é não apenas contar, mas ele quer reparar, né? Ele quer evitar que aconteça de novo. Então quem lembra de Auschwitz diz para o mundo que isso não pode voltar a acontecer, né? E os historiadores, com a sua empatia, com a sua capacidade, pegam este elemento aí, se apropriam e transformam em texto histórico, em reflexão histórica, e toda reflexão histórica não pode ser imposta, ser dita na perspectiva de quem governa, de governo ou de Estado. Tá certo? Então eu encerro por aqui a primeira parte, vou fazer uma segunda parte sobre a aula e a gente segue discutindo História e Memória.